Esta carta é escrita por Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para trazer à fé aqueles que Deus escolheu, e para lhes dar a conhecer a verdade que os conduz a uma vida de piedade, e que faz nascer a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu desde os tempos de origem tudo. E agora, no tempo próprio, essas boas novas foram dadas a conhecer através da pregação que me foi confiada por ordem de Deus nosso Salvador. A Tito, que é para mim um verdadeiro filho espiritual, pois que lhe comuniquei a fé que nos é comum, desejo que lhe seja concedida graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando te deixei em Creta foi para que pusesses em ordem as questões que ficaram em suspenso e que em cada localidade estabelecesses anciãos, segundo as instruções que te tinha dado. Devem ser escolhidos homens irrepreensíveis, casados com uma só mulher, que os seus filhos sejam crentes e não tenham fama de dissolutos, nem de desobedientes. Convém, com efeito, que o líder seja irrepreensível, visto que é um responsável da casa de Deus. Não deve ser altivo, nem irritar-se facilmente, não deve ser dado a bebidas alcoólicas, nem meter-se em disputas violentas ou entregar-se à ganância e a especulações desonestas. Deve antes ser dado à hospitalidade, zeloso por tudo o que é bom. Deve ser equilibrado e justo, sabendo dominar os seus sentidos. Deve ter uma forte convicção na palavra digna de crédito que lhe foi ensinada, para que se torne capaz de encorajar os outros pelo ensino da reta doutrina, e ao mesmo tempo convencer os que se lhe opõem. Porque há muitas pessoas rebeldes contra a verdadeira doutrina, gente que fala muito e consegue enganar as pessoas. Desse número fazem parte, em especial, os da circuncisão. É preciso fazer calar essas pessoas, pois já perturbaram famílias inteiras, ensinando o erro, levadas por um desonesto interesse por dinheiro. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses foram sempre mentirosos, são como animais indolentes, vivendo só para encher a barriga. E isto é bem verdade. Portanto, avisa severamente os crentes para que se mantenham sãos nas questões da fé, e que não deem ouvidos às tradições fantasiosas judaicas, nem a exigências de homens que se desviam da verdade. Uma pessoa cujo coração é puro tem todas as coisas por puras, mas para os corruptos e incrédulos, tudo é impuro, devido à impureza que têm nas mentes e na consciência. Dizem conhecer Deus, mas renegam-no pelas obras que praticam. São criaturas detestáveis e desobedientes, incapazes de fazer seja o que for de bom. Tu, porém, ensina aquilo que é conforme a pura doutrina de Deus. Os mais velhos que sejam sóbrios, dignos, prudentes, com uma fé forte, inspirada na palavra do Senhor, que o seu amor cristão seja sincero e que sejam perseverantes. As mulheres mais idosas que sejam, igualmente, dignas na sua maneira de viver, que não se tornem maldizentes, que não se deem excessos de bebida, que sejam mestres do bem. E isto de forma a que possam ensinar as mais novas a serem sensatas e a amarem os seus maridos e os seus filhos, a serem equilibradas, puras, boas donas de casa, bondosas, submissas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja desprezada. Do mesmo modo, aconselha os jovens a que sejam moderados, e que em todas as coisas possas ser um exemplo para eles de uma vida justa. Quando ensinares, mantém-te intransigentemente fiel à doutrina de Deus, sincero e profundo nas ideias que exprimes. Que a tua linguagem seja perfeitamente correta e apropriada, para que aqueles que são inimigos do Evangelho sejam convencidos e que nunca tenham nada de mal a censurar-nos. Persuade também os que são servos a acatarem as ordens dos seus senhores, procurando dar satisfação em tudo, sem má vontade, procurando não defraudar e mostrando até uma perfeita lealdade. Porque dessa maneira esses cristãos, pela sua conduta, farão com que a doutrina de Deus, nosso Salvador, seja honrada. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo a toda a gente a salvação,
ensinando-nos a viver com domínio de nós próprios, com justiça e piedade, renunciando às paixões da vida humana. E dessa forma aguardamos, numa esperança feliz, o momento em que há de aparecer, revestido da sua glória, o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu-se a si mesmo por nós, pagando o preço que nos resgata de toda a iniquidade e purifica para si próprio um povo que lhe pertence inteiramente, um povo empenhado em praticar o bem. É pois isto que deves ensinar, encorajando por um lado, corrigindo por outro, com toda a autoridade. Não deixes que ninguém te tenha em menos consideração. Lembra a todos que devem sujeitar-se aos governantes e autoridades instituídas, e obedecer às leis, estando prontos a participar em qualquer obra boa. Não devem falar mal de ninguém, nem meter-se em disputas. Devem antes ser amáveis, mostrando simpatia para com toda a gente. Porque nós também, noutro tempo, éramos insensatos e revoltados. Andávamos ao sabor da opinião de outras pessoas, dominados por paixões variadas e por deleites dos sentidos. Vivíamos sob a lei da maldade, da inveja e do ódio e, por isso, nos odiávamos uns aos outros. Mas quando a bondade e o amor divino de Deus nosso Salvador se manifestaram para com a humanidade, Ele salvou-nos pela lavagem purificadora do Espírito Santo, da qual emergimos como novamente nascidos, não por causa de atos justos que tivéssemos praticado, mas por causa da sua misericórdia. Esse Espírito Santo, Deus derramou abundantemente sobre nós, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. E desta forma, sendo declarados justos pela sua graça, tornámo-nos herdeiros da esperança da vida eterna. O que te tenho dito merece toda a confiança. Quero que insistas nisto com firmeza, para que os que creem em Deus procurem dedicar-se à prática do bem. Uma vida assim é reta e torna-se proveitosa para toda a gente. E não te deixes envolver em discussões insensatas de genealogias e contendas sobre a obediência à lei. São coisas inúteis e sem verdadeiro significado. Se alguém estiver a causar divisões, avisa uma primeira e segunda vez, mas se não se convencer, afasta-te dele. O seu entendimento está pervertido, por isso, peca, e já tem a sua própria condenação. Assim que te tiver enviado Artemas e Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque decidi passar aí o inverno. Peço-te que ajudes Zenas, o jurista, e Apolo, na sua viagem, para que nada lhes falte. É preciso que os cristãos das nossas congregações saibam o que é praticar o bem e ajudar os outros em caso de necessidade. Só assim as suas vidas não ficarão improdutivas. Todos os que aqui estão comigo te mandam saudações. E tu saúda os que nos amam na fé. Que a graça de Deus seja com todos.